Bem-vindo, telespectador. Bem-vindo ao programa 40 a Mais. A partir de agora, teremos um encontro todos os sábados na TV Santa Cecília para falar sobre qualidade de vida para pessoas acima dos 40 anos. E por que um programa voltado para esse grupo? Santos é a terceira cidade do estado com o melhor índice de qualidade de vida, o que atrai cada vez mais pessoas acima dos 40 anos. Os últimos dados do censo divulgado pelo IBGE afirmam que podemos observar diariamente nas ruas. A população da Baixada Santista está ficando cada vez mais madura e cada vez mais preocupada com as atividades que promovam seu bem-estar. Em cidades culturalmente conhecidas por oferecer aos seus moradores e visitantes programas voltados para a saúde e bem-estar, faltavam espaço para debater, discutir e lembrar temas voltados a essa população. Agora você tem o 40 a Mais, que vai levar para dentro da sua casa tudo o que você precisa e quer saber para ter uma vida mais saudável. No nosso programa de estreia, vamos falar sobre um assunto importante para aqueles que já resolveram ter hábitos de vida mais saudáveis: a frequência cardíaca durante as atividades físicas e os problemas cardiológicos que têm que ser avaliados antes do exercício. Quando vão para a academia, as pessoas se preocupam muito com os músculos, mas acabam esquecendo do mais importante deles, o coração. Você sabia que treinar o coração pode melhorar a sua saúde em todos os aspectos? Para explicar a importância dos cuidados com o coração, trouxemos dois profissionais renomados, o cardiologista Cirilo Celera e o professor de Educação Física Alexandre Galvão. No próximo bloco, voltaremos explicando a função e como podemos controlar os batimentos cardíacos. Voltamos em 1 minuto. Bem-vindos de volta ao programa 40 a Mais. Neste bloco, vamos entrevistar o Dr. Cirilo Celera, cardiologista da Santa Casa de Santos e professor assistente da Unimes. Boa tarde, Dr. Cirilo. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é o coração das pessoas que já têm um coração bastante amável, bastante mexido, né? As pessoas que têm mais de 40 anos de idade. Bom, eu gostaria de perguntar uma coisa para o senhor, doutor. Quais são os riscos de uma vida sedentária? Geralmente, quando se chega aos 40 anos de idade, a pessoa já está naquela fase da carreira que ela já estabilizou, já está mais com os filhos em casa. Quais são os riscos da pessoa não fazer nenhum exercício físico e acabar realmente danificando o coração? O sedentarismo hoje é tido como um dos maiores fatores de risco para evento cardiovascular. Trabalhos recentes apontam que o sedentarismo tem o mesmo risco e o mesmo impacto do que o tabagismo, mostrando então que o abandono do sedentarismo tem um impacto na melhora da qualidade de vida e na diminuição da mortalidade. Isso está muito bem esclarecido já na literatura. Então, o que a gente orienta essas pessoas que já fizeram, que voltem a fazer, ou aqueles que nunca fizeram, comecem a fazer. Porque a partir desse momento, se ele fizer adequadamente, com a frequência, com a intensidade do exercício como deve ser feito, ele passa a ter uma qualidade de vida melhor e a melhorar a sua longevidade. Sim. E quando se fala em exercício físico, né, tem uma dúvida muito grande, porque a pessoa fala, pô, mas que tipo de exercício físico é o melhor exercício para cuidar do meu coração? É a musculação? É a corrida? O que muda? Nós orientamos que as pessoas façam uma atividade física, primeiro, que elas gostem.
porque eu programar uma atividade física. Não, o senhor vai fazer natação porque é o melhor exercício. Se ele não gostar, ele não vai fazer e nunca mais volta no médico e acaba se tornando um indivíduo sedentário. Então, você orientando esse indivíduo para que faça uma atividade física de fundo aeróbio, eventualmente com musculação também, claro, mas que faça com a regularidade que deve ser feita. Nunca menos que 3, 4 vezes por semana, num tempo pré-determinado e sob orientação ou supervisão, desde que esse indivíduo tenha algumas dificuldades, ou alguns problemas, ou algumas comorbidades. Mas o mais importante não é o tipo de exercício, mas sim a sua regularidade e a sua constância. E a pessoa tem que gostar daquilo que faz para poder fazer a adesão ao exercício, que é um tratamento, né? E o coração durante o dia, será que o coração quando a gente acorda, ele está preparado já para fazer um exercício da mesma maneira que no meio do dia, que no final do dia? É adequado fazer um exercício físico dessa intensidade quando a pessoa já está mais cansada no final do dia? Como é que a gente tem que programar esse exercício? Cada um de nós tem o seu ritmo circadiano e tem a sua intimidade melhor com o exercício neste ou naquele horário. Houve uma época, algum tempo atrás, que se preocupava muito com o horário e dizia-se que os indivíduos que faziam exercícios pela manhã tinham maior mortalidade. Isso já caiu por terra. Tem pessoas que se sentem melhor pela manhã, tem pessoas que se sentem melhor no final do dia. Isso, em termos de benefício cardiovascular, não tem a menor importância. O importante, eu insisto, é que esse indivíduo faça atividade física com regularidade. Alexandre, me diga uma coisa. O que a gente deve começar a preparar antes de qualquer exercício físico? Por exemplo, falar, hoje eu vou fazer um exercício físico. O que eu tenho que fazer para o meu coração, para eu estar realmente preparado para iniciar uma atividade desse tipo? Bom, boa tarde, doutor Grotoni, boa tarde, doutor Cirilo. Para mim é um prazer poder participar do programa. Primeiramente, fazer o aquecimento. Tem que aquecer o corpo, avisar ao corpo que você vai começar a praticar exercício físico, depois um bom alongamento para poder fazer com que o sangue circule melhor nessa musculatura e assim começar a se exercitar. E me diga uma coisa, em termos de aquecimento, esse tipo de coisa, o aquecimento é uma dúvida que todo mundo tem, ele deve ser feito antes, depois, antes e depois? Na literatura não está bastante, não tem muita característica o que você pode começar, se você vai fazer aquecimento ou alongamento. Uhum. Mas se você tiver um tempo maior para começar a fazer o exercício, você primeiro faz o aquecimento para aumentar a circulação cardíaca, para aquecer o corpo e após isso você fazer um breve alongamento, sim, antes de começar a fazer a prática esportiva. Sim. Doutor Cirilo, tenho mais uma perguntinha boa. À vontade. Né? Todo mundo fala, nossa, eu vou fazer exercício para queimar gordura, eu vou fazer minha corrida para mudar o colesterol. Muda mesmo fazer atividade física, ter um rendimento cardíaco diferente e ter uma mudança nos triglicérides, no colesterol? Sem dúvida. O que se sabe hoje, o que existe de evidência, é que a atividade física feita com regularidade, como já foi dito, ela traz benefícios, principalmente em relação ao triglicérides. É sabido que o triglicérides diminui e é sabido também que aumenta o HDL, que é tido como bom colesterol. No entanto, sabe-se que tem uma característica genética que vem junto. Por exemplo, temos atletas de elite que têm o seu HDL muito baixo e o exercício físico não aumenta. Mas dentro dos benefícios físicos, dentro dos benefícios cardiológicos que o exercício físico traz, sem dúvida nenhuma, a melhora no triglicérides e a melhora no HDL e colesterol estão incluídas. E não se esquecer também dos níveis glicêmicos. Sabemos que hoje o exercício físico é tido como insulina, né? Porque o exercício físico baixa níveis de glicose e ajuda no controle do diabetes, assim como ajuda no controle da hipertensão e tantas outras doenças cardiovasculares. Então, voltando ao ponto inicial, hoje a atividade física é prescrita como um medicamento para todo indivíduo, sadio ou cardiopata. Uma dúvida também que sempre começa, as pessoas falam, poxa, mas eu não sou mais nenhum garoto, eu já tenho mais de 40 anos de idade, eu nunca fiz exercício. Ou senão, eu tenho 60 anos de idade, eu não tenho mais que fazer exercício. Existe alguma diferença, Alexandre, no preparo que essa pessoa que tem, por exemplo, 60 anos de idade tem que fazer
para se condicionar para um novo exercício, nunca fez nada, o que ela tem que fazer? Qual é a primeira coisa que ela tem que pensar? Então, para elucidar melhor essa questão da atividade física e exercício físico, né, na educação física, né, profissional de educação física, a atividade física é todo movimento corpóreo que eleve o gasto calórico. Exercício físico é aquele movimento corporal de forma programada. E quando você busca participar do exercício físico, fazer exercício físico, primeiramente fazer uma avaliação cardiológica, passar pelo seu médico, saber como é que está o seu estado de saúde, para aí sim você buscar os objetivos do exercício físico. Os cuidados, como sempre, é usar um bom tênis, saber observar a sua individualidade biológica, saber que com 60 anos você tem que respeitar, né, a sua condição física, mas todas as idades vão receber os benefícios do exercício físico, da atividade física. Então, independe se for 60, 40, 20 anos de idade, você tem que ter o cuidado, você tem que passar pelo seu médico, saber o que você pode fazer, quais são os objetivos dessa busca pelo exercício físico e aí sim tomar alguns cuidados, né? Exercícios físicos leves, quem vai começar a praticar exercício, geralmente faz exercícios físicos leves e ir progredindo com o tempo, com o passar dos dias. E aí, telespectador, está gostando do nosso programa? Tem dúvidas? Gostaria de sugestão de temas? Entre na nossa página no Facebook ou mande e-mail para programa40mais@gmail.com. Em 1 minuto, voltamos no nosso próximo bloco. Voltamos agora nesse bloco com o professor Alexandre Galvão e o Dr. Cirilo Celera falando do tema cardiologia e o coração para os jovens de 40 anos que estão querendo fazer os exercícios. Doutor Alexandre, quais são os exames que podem ser feitos hoje em dia para realmente saber a condição real do atleta experiente, ou seja, do atleta que está iniciando após os 40 anos de idade, para que ele não tenha nenhum problema futuro? Primeiramente, conversar com o seu médico, falar que você vai começar a fazer exercício físico e daí, né, procurar um cardiologista. O médico vai indicar um cardiologista para fazer um teste ergométrico. O teste ergométrico, você vai fazer um exercício numa esteira para ver como é que está o comportamento do seu sistema cardiovascular, do coração, se esse coração está apto a grandes esforços. Se possível, também fazer exames diagnósticos metabólicos para saber como é que está o colesterol, triglicérides e outros fatores a mais. Através disso, através do teste ergométrico e sendo liberado para a prática do exercício físico, o professor de educação física ele vai poder relacionar as intensidades de esforço para que você possa fazer exercício, né, para que o indivíduo possa fazer exercício de uma maneira mais segura e mais objetiva para aquilo que ele quer. Doutor Cirilo, falando em teste ergométrico, quais são os problemas mais comuns nesses pacientes que estão querendo fazer um exercício novamente na vida, que geralmente eles apresentam quando fazem um teste ergométrico? O que muda fazer o teste ergométrico? Tá, e se você me dá licença, então eu vou falar um pouquinho mais sobre a avaliação pré-participação esportiva, que antes dos exames você tem que ter o paciente na sua frente fazer uma boa anamnese, uma boa história clínica e um bom exame físico. A partir daí você já tem mais ou menos uma estratificação de risco desse paciente e o seu perfil cardiovascular. A partir daí exames simples como um eletrocardiograma de repouso, um teste ergométrico, eventualmente, a partir daí, se nós detectamos alguns problemas, esse indivíduo vai fazer um ecocardiograma e outros exames mais. O professor já falou, o exame clínico, o exame
de análises clínicas, o exame bioquímico do sangue é muito importante, hemograma, glicemia, colesterol, triglicéridos, isso tudo para você também já saber o perfil metabólico desse paciente. E a partir daí, o teste ergométrico pode me mostrar um indivíduo saudável, não condicionado ou bem condicionado, mas nesse exame, principalmente nessa faixa etária, no qual a doença coronária é mais prevalente, após os 40 anos. Se alterado esse exame, então sim, ele vai interromper a sua atividade ou não vai iniciar, e a partir daí fazemos exames mais específicos para detectar se esse paciente tem uma cardiopatia ou não. O fato dele ter uma cardiopatia não o afasta do exercício físico, muito pelo contrário. Nós temos hoje pacientes operados, com stent, revascularizados, com marca-passo, que fazem a sua atividade física sem nenhum problema. Na verdade, os exames servem para mapear o risco cardiovascular desse paciente, tratá-lo, mas dificilmente afastá-lo da atividade física. Então, por exemplo, um safenado, ele pode começar a sua atividade física desde que tenha um acompanhamento adequado. Claro. Não só pode, como deve, até porque hoje a atividade física para esses indivíduos é tratamento, faz parte do receituário, medicamentos e atividade física, assim como mudança do estilo de vida de uma maneira mais ampla. Se ele fuma, ele tem que parar de fumar, se ele é sedentário, ele vai fazer atividade física, se ele é obeso, ele tem que emagrecer, se ele é hipertenso, ele tem que ter sua pressão controlada, mas ele dificilmente e raramente vai ser proibido de fazer atividade física, como eu falei, porque a atividade física é tratamento para ele. Claro, dentro das condições dele, orientado por um profissional da área, ele só vai ter benefícios e só vai aumentar a sua qualidade de vida. Corroborando com o que o Dr. Cirilo falou, disse, existe um trabalho numa revista muito importante, mundial, onde, independente do fator de risco, quem se exercita tem uma maior sobrevida, uma melhora na sua qualidade de vida. Sim. Então, o exercício físico ele é muito importante nessa melhora. Então, independe de se você tem algum problema ou algum acometimento. Você tem que tomar cuidados e é aí que as avaliações clínicas vão poder ajudar nessa prática esportiva. Uma coisa que se pergunta muito, eu acho que todo mundo em casa tem dúvida, é o seguinte: esporte, sempre que a gente fala, exercício físico, sempre que a gente escuta, é bem-vindo. Mas e os atletas de final de semana, esses que ficam a semana inteira sentados na cadeira em seus trabalhos e aí lembra que joga futebol no sábado, no domingo? É aconselhável uma atividade dessas só de final de semana? Não se corre nenhum risco? Na parte cardiológica, Cirilo, como é que muda isso? O professor Kenneth Cooper, que é um marco na área da atividade física, ele falava que o atleta de fim de semana morre no fim de semana. Porque aquele indivíduo que não faz nada, de repente ele quer fazer aquela partida de casados e solteiros, vai correr que nem um atormentado e não sabe a sua condição, e o risco dele fazer um evento cardiovascular é maior do que se ele não fizesse nada. Então faça mais vezes por semana uma atividade menos intensa do que fazer uma situação de final de semana muito intenso, que aí vem tudo à tona e o evento pode acontecer. Eu acredito que seja a mesma opinião do professor. Inclusive, Alexandre, uma coisa que se pergunta é até onde ainda é válido o Cooper, porque na década de 70, começo dos anos 80, teve a explosão realmente desses trabalhos do Cooper, e todo mundo aderiu a começar a fazer seu jogging, suas corridas, baseado nisso, né? Mas, pelo que se discute às vezes na mídia e na mídia especializada, é que um pouco do que o Cooper colocou, que, olha, corra para a vida, hoje tem as suas contestações. Hoje, dependendo do que a pessoa quer para a vida, realmente sente que não necessariamente ela precisa sair correndo por aí, mas uma caminhada, às vezes, já é suficiente para dar, vamos dizer assim, aquele bem-estar, aquele nível de saúde que precisa. Confere isso ainda hoje? Confere. A relação não é o tipo de exercício, a relação é a intensidade do esforço que você vai praticar. Você tem que tomar cuidado. Se você é um iniciante na prática, quer começar a fazer exercício físico, uma caminhada, né, já te satisfaz. A partir do momento que você começa a caminhar e que você se sente que está melhor e que você pode um pouquinho mais, você tem que intercalar essa caminhada e começar a correr. O que acontece é que muitas vezes as pessoas começam a correr antes de caminhar. E aí é que está os problemas da prática exagerada do exercício físico. Bom, estamos aqui encerrando o nosso último bloco. Conversamos muito sobre os perigos que existem em se fazer um exercício físico sem o preparo adequado, principalmente na parte cardíaca, né? Mas
No próximo programa, conversaremos um pouco mais sobre o assunto, visando principalmente como preparar, os detalhes de como você fazer um exercício físico sem botar em risco o seu coração. Temos aqui o professor Alexandre Galvão, o doutor Cirilo Celera, que nos agraciaram com a sua presença hoje, e no próximo programa falaremos mais sobre o assunto. Devemos ter alguns cuidados na mensuração, na medida da frequência cardíaca, que muitas vezes existem medicamentos que interferem na frequência cardíaca, então a gente orienta o paciente a não ter esse parâmetro como único, até porque a percepção do esforço, quando ele está fazendo exercício, também é muito importante. Se está sentindo alguma dor, se está se sentindo muito ofegante, como o professor falou, então esses outros sinais também vão nortear o nosso indivíduo, o nosso paciente, para ter um melhor desempenho no exercício físico com segurança, que é mais importante. A frequência cardíaca é a maneira mais palpável que o profissional do exercício ele pode prescrever. Então a frequência cardíaca, hoje você pode medir essa frequência cardíaca através de alguns relógios, equipamentos como Polar, Garmin, onde eu tenho uma zona alvo de treinamento que vai me avisar a partir do momento que eu ultrapassar o meu limite ou até mesmo estar fazendo exercício aquém daquilo que eu possa. Bem, e normalmente o indivíduo mais idoso, ele perde um pouco a percepção de sede, né? Mesmo no dia a dia, não precisa estar fazendo exercício físico, mas principalmente no exercício físico ele tem que tomar mais cuidado com a hidratação, se hidratando de acordo com a temperatura, de acordo com a roupa que ele está usando e de acordo com o que ele for fazer, né? Nossa cidade é uma cidade de grande umidade, sempre com muito calor. Isso implica num grau de desidratação maior, então ele tem que estar sempre repondo líquido, ou isotônicos, ou o que for, que ele esteja acostumado de acordo com o tempo de duração da atividade física, né? Existe dois tipos de exercício, né? O exercício físico aeróbio e o exercício físico anaeróbio. O exercício físico aeróbio são exercícios de caminhada, corrida, natação, com intensidades baixas, de leve a moderada. O exercício, como tudo na vida, tem que ser usado com bom senso. Sem dúvida. Nem de mais, nem de menos. Sem dúvida. Tem muita coisa em cima de drogas ilícitas, de doping, né? Mas o básico que o pessoal usa hoje são drinks energéticos, que muitas vezes mistura-se a álcool ou não. Existem já citações na literatura, por exemplo, que esses drinks energéticos têm algumas substâncias, né, que podem ter efeito negativo sobre o coração, inclusive com arritmias, com elevação de pressão arterial, com aumento de frequência cardíaca, que não é necessário
no momento. Então, a associação dessas substâncias, não vamos falar aqui de anabolizantes, que não é o tema, mas das suas substâncias que tendem a aumentar ou são tidas como para aumento de performance, têm que ser usadas com muito cuidado ou de preferência não serem usadas. Telespectadores, estamos encerrando o programa 40 a mais, nosso primeiro programa, e temos muitas perguntas e muitas dúvidas que gostaríamos de escutar de vocês. O nosso e-mail é programa40mais@gmail.com ou acesse pelo Facebook a nossa página. Estamos prontos para receber todo tipo de dúvida e ficaremos felizes em esclarecê-los.